Saudações família, está no ar o programa do vosso irmão Gica Tetembua. Está no ar o nosso programa Balumuca. Já está no ar, portanto vamos começar. Vamos começar já rápido a ouvir uma música do nosso MC João, o rap ativista que vem de Luanda. Um bom álbum. Saudações família. Este é MC João, diretamente de Luanda. É normal a gente morrer pela fome, é normal a gente sentir essa dor, é normal o presidente esquecer o povo, é normal o arroz subir e o salário não, é normal as ruas serem esburacadadas, é normal as nossas vidas não ser nada, é normal. Angola, minha pátria querida, olho para ti e vejo em ti tantas feridas, é normal. Vamos já ativar o Instagram daqui a minutos. Onde a sociedade vive mal. É normal em casa faltar pão. É normal o polícia matar o pacato cidadão e não ser responsabilizado. Ninguém viu nada, assunto encerrado. É normal aquele fiscal arrogante. Estamos em linha, mano, estamos em linha. Correndo risco de vida. É normal aguentar fila nos hospitais e não ser atendido e não ficar revoltado. Mas por que ficar revoltado se a gente sabe que é normal? Papo reto, estamos em linha. Deixam pessoas morrerem na porta do hospital por não ter dinheiro. Não dá. Em outras línguas, Tade, Congo, Mane, Jabaculé, Arafat, Esta música é normal, é a mixtape de Mano João, rap ativista. É normal aqui na minha Mangolé. É normal o desmaio nas escolas de Luanda. Justificaram que era fome e mais nada. Fatos reais não foram apurados, mas o assunto já foi encerrado. É normal os professores todos os anos fazerem greve. Reclamaram a miséria de salário, dizendo que não serve. Isso que é normal, o nosso ensino não está entre os melhores da África. É normal os jovens estarem formados e não estarem empregados. É normal a gente morrer pela fome. É normal a gente sentir essa dor. É normal o presidente esquecer o povo. É normal o arroz subir e o salário não. É normal as ruas serem esburacadadas. É normal as nossas vidas não ser nada. É normal. Deixa eu que é normal. É normal os teus perseguirem os ativistas que lutam por uma causa justa. É normal eu falar a verdade, ser conotado, considerado o inimigo do Estado. É normal contigo ser aliciado com bens materiais para ficar calado, ou melhor, ficar do teu lado. Este é Mano João. Vamos só dar mais 5 minutos, 3 minutos para começarmos o nosso programa. Se escapar é uma questão de sorte. É uma questão de sorte. Vamos lá. É normal o presidente e os seus terem uma vida luxuosa e o povo na dibinza. Vê só. Manos e manas, saudações. Mais uma vez estamos presentes aqui no nosso programa, o habitual, o Balumuca. O que o Mano Gica está só aqui a tentar fazer é conectar também ao Instagram, porque ao mesmo tempo que nós fizemos o programa aqui no Facebook, também fizemos no Instagram, e o Mano estou só aqui a tentar rapidamente conectar ao Instagram. E assim que tivermos, vamos então para a nossa abordagem de hoje, e que vamos falar de assuntos muito sérios, daquilo que se passa na nossa sociedade e daquilo que se passa no mundo. Portanto, já estou a começar a ter boa conexão aqui com o Instagram. Vamos já ligar. Já estamos.
Prontos? Chaleno Kiambote, família. Esse é o programa com o Mano Gica, aqui o nosso habitual Balo Muka. E ouvimos um bocado daquilo que é a mixtape É Normal, do nosso brother João Rapper. Ele que está em Luanda, enviou o seu trabalho para mim e eu passei, ainda vou passar mais uma outra música aqui mesmo no Balo Muka, para nós então ouvirmos o trabalho do nosso irmão João. Portanto, estamos live também agora a partir do Instagram. Portanto, estamos ligados. Manos e manas, saudações. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença para o nosso programa Balo Muka, que nós viemos a interagir todos os domingos a esse preciso momento. Portanto, quero aproveitar para cumprimentar toda essa nossa família que se esbate diariamente para que se mantenha os direitos, direitos iguais em Angola, para que haja liberdade de expressão, para que nós crescemos como sociedade. Este é o meu contributo que eu tenho a dar para a nossa sociedade. Portanto, manos e manas também já estão ligados aqui no Instagram. Vou pôr aqui numa boa posição, já, pelo menos assim. Esse é o contributo que nós temos para dar para os angolanos e as angolanas, não só aqui além fronteira, mas todos aqueles que estão conectados com as nossas redes sociais. E estamos a trabalhar no sentido de, a partir da próxima semana, para ver então se começamos a fazer o nosso programa aqui no Facebook, aqui no Instagram e também a partir do YouTube. Estamos a trabalhar essa possibilidade. Portanto, família, é importante, antes de mais tudo, nós falarmos de um dos grandes assuntos. Em primeiro lugar, quero mandar solidariedade ao meu companheiro Nito Alves pela situação difícil que está a passar. Estamos contigo, não te esquecemos. Quero também mandar um abraço ao nosso mano Jorge, aí na província do Uíge, devido às situações difíceis que está a passar. O Félix, estamos juntos, não te esquecemos, não vos esquecemos. Portanto, eu queria, antes de tudo, falar daquilo que é a situação que hoje estamos a viver no mundo inteiro. Portanto, soubemos do nosso irmão que foi morto da forma bárbara nos Estados Unidos da América e o mundo reagiu. Obviamente que a Inglaterra não ficou para além disso. A Inglaterra também tivemos várias manifestações. Assim, neste momento que eu estou a vos falar, está a acontecer outra manifestação em Manchester. Aqui no centro de Londres, hoje, foi derrubado a estátua daquele que é um dos grandes comerciantes de seres humanos há uns anos atrás. A estátua dele foi derrubada e foi atirada no River Thames. Isso é consequência daquilo que é a manifestação. Também tenho a dizer que não me espanta nessa manifestação ver muitos jovens, não só negros, mas brancos, mestiços, porque durante esses últimos anos aqui no Reino Unido, os jovens têm sido vítima, mas vítima profunda aquilo que acontece nessa sociedade, os assassinatos de facas. Muitos jovens têm morrido por causa desses assassinatos que vão se espetando de facas. Portanto, é importante eu falar essa situação e os próprios jovens hoje, por causa dessa situação, veem-se como sua causa e saem para protestar. Portanto, daí é que a Inglaterra também está a viver um outro momento. Mas quero aproveitar também para deixar, para que nós não esquecemos que já houve angolanos que morreram nessa situação e que não houve apoio, porque às vezes as pessoas não querem que falem daquilo que envolve o nosso governo ou aquilo que foi a má governação. Portanto, em 2011, também o angolano Jimmy Mobenga, em outubro de 2011, estava a ser deportado de Londres para Luanda, e quando as autoridades de imigração lhe levavam para o avião, Jimmy Mobenga foi sufocado e acabou por morrer asfixiado. Este caso foi um caso abandonado. O governo de Angola, vamos dizer, que estava aqui como embaixador, era a dona Ana Carreira, negaram que conheciam ele,
já tiveram passado ao Jimmy Mobenga mais de 23 cartões consular. Jimmy Mobenga foi um caso mesmo isolado. Tanto é que nós fomos fazer a manifestação. Está aí o Mastangola Mvunji, está aí o Prodígio, isso foi em 2011. Está aí o Moasekele Otepengola, está aí o José Otola, está aí o Prodígio da Força Suprema. Nós saímos nas ruas dos centros de Londres com tantas ameaças e com tantas perseguições. Fomos gritar por dignidade, não só pelo Jimmy Mobenga, pela dignidade da vida humana. Por isso é que nós nos batemos pela humanidade. Não vale a pena virem aqui dizer porque são pessoas que querem fazer confusão, que querem trazer divisão. Esse não faz parte dos objetivos coletivos. O mais importante é que nós vivemos numa sociedade democrática e não podemos passar atitudes que não sejam democráticas para a nossa terra. Só que o que acontece? O muito tempo de corrupção e de autoritarismo na nossa terra, hoje as pessoas veem que atitudes democráticas é uma afronta. Vem viver na democracia e verás como é que as coisas funcionam. Isso aqui não é só do livro. Eu sou uma pessoa que falo sempre de livros e não sei o quê, mas nós vivemos na verdade. Nós saímos para ir gritar pelo Jimmy Mobenga. E hoje eu sou uma das pessoas que fico contente por saber que muita gente aderiu a essa causa que a gente já viria aderir há muito tempo. O nosso irmão morreu, Jimmy Mobenga só foi enterrado um ano depois. A Graça, a esposa do Jimmy Mobenga, teve uma compensação. Pediram desculpa ao público, fazem só investigação no Google, Jimmy Mobenga, no jornal The Guardian, está tudo visível, não estamos a inventar nada. Muitas das vezes as pessoas, quando nós falamos do tempo, daquele tempo que muitos não estavam ativos, sentem-se desconfortáveis. Nós não somos culpados por estarmos nessa situação. É a história dos angolanos aqui fora, aconteceu isso. Portanto, essa situação do Floyd também aconteceu. Também tivemos aqui o jovem Bruno dos Santos, que foi morto também num estabelecimento prisionário, dado como uma pessoa sem país, foi asfixiado ali e nós sentimos muito e reclamamos por isso. Fomos à casa da mãe do Bruno, consolamos a nossa irmã, abraçamos, sentimos a dor. Essa tem sido a nossa missão. Infelizmente, as pessoas se sentem-se desconfortáveis porque estamos a viver numa sociedade democrática, querem que nós tenhamos atitudes que não sejam democráticas, então querem controlar tudo, querem controlar Balumuca, querem controlar o programa dos outros, e as atitudes que não são democráticas. E foi por isso que o nosso país teve eventos muito catastróficos por causa das pessoas quererem prosseguir a iniciativa dos jovens. Não vale a pena, não vale a pena. Isto aqui não funciona. Portanto, manos e manas, saudações. Já falei aqui no início da música do nosso irmão, o João. O João, ele é um rapper, João Antônio, rapper ativista, está com uma boa mixtape, é normal. Se vocês verem nas minhas redes, eu estou a fazer publicidade. Ele está só a preparar alguma matéria, vai ouvir mais matéria. Passei aqui a música dele, é normal, que ele só tem, todas as músicas dele estão no WhatsApp. E o outro telefone que eu estou a usar é que estamos a conectar com os manos e manas a partir do Instagram. Então queremos manter aí. Mas João, já toquei a tua música no princípio, fica atento. Portanto, indo diretamente para o assunto de hoje, e quero aproveitar também para dizer uma coisa aos manos e manas. Vou tentar fazer o programa em 45 minutos, porque é importante. Estamos a viver numa situação em que o mundo está a ir para uma outra ordem. Estamos nessa situação da epidemia, né? Os números aqui na Inglaterra também são muitos, mas é importante que o tempo hoje tem que ser aproveitado para muita coisa. E vou tentar dar a minha contribuição em reduzir o Balumuca. Em vez de ser 1 hora, eu vou falar aqui em 45 minutos, 50 minutos, para chegarmos mais ou menos aí a 1 hora, mas estamos já numa maneira muito resumida. Portanto, estamos já aqui há 7 minutos a falar. Vamos começar logo já pelos tópicos. Portanto, o Balumuca hoje, nos seus 3 pontos da nota de abertura, o Balumuca tem no primeiro ponto: sem amor próprio, não serás capaz de amar o próximo com profundidade. Vou repetir: sem amor próprio, não serás capaz
de amar o próximo com profundidade. Eu digo isso porque e por que eu trago esse tema de amor? Muita gente, quando se fala em amor, é relacionado a ir para a cama, o envolvimento físico e outras coisas. Mas, às vezes, nós como seres humanos, e quando estamos a crescer, é por isso que, durante o tempo que eu fui fazendo esse ativismo, em que nós saímos nas ruas, em que nos chamavam arruaceiro, nos chamavam arruaceiro, cangaceiro, as nossas famílias nos abandonaram, amigos na rua nos fugiam. As pessoas só vieram já ter conosco depois, quando houve a mudança de paradigma, que veio o presidente João Lourenço. Os nossos amigos de verdade, eu hoje tenho o privilégio de saber quem é meu amigo de verdade. Passei por uma situação em que a minha mulher chegava em casa toda hora a chorar, porque as pessoas nos fugiam. Mas as pessoas nos fugiam o quê? Por causa do amor que a gente tinha por nós próprios, para podermos pensar no próprio. Porque você, se não para e tira um minuto, e para dizer assim, se eu realmente vim daquela terra, e vejo que há muitas dificuldades. Hoje eu vivo aqui na terra alheia, fui acomodado, tenho água, tenho luz. E a minha família consegue sobreviver. Eu tenho que fazer qualquer coisa para minha terra. Fazer algo para minha terra não seria eu estar aqui a vos falar nesse vídeo em inglês, para dizer que o Mano Gica fala bom inglês. Não! Eu sou angolano, eu sou da banda, eu acredito nos valores angolanos, eu acredito na pessoa humana angolana, eu acredito não só no homem, mas como também na mulher angolana. É a minha crença. Não tenho culpa se você não tem crença nos angolanos, então. Mas para eu ter essa crença para os angolanos, eu tenho que me amar a mim próprio. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que saber gostar de mim e saber o meu valor e saber o meu lugar. Quando eu souber o meu valor e o meu lugar, quem eu sou, nós vamos saber o que vai nos acontecer automaticamente. Conseguiremos amar os outros sem dificuldades nenhuma. E quando nós conseguimos fazer esse exercício, o que nós estamos a combater? O espírito da inveja, o egoísmo, a maldade, a prosseguição, o acambriamento. Sim, estamos juntos, mas lá atrás quer te espetar uma faca mais grande que você. A falsidade. Então, eu, se não me gostar como cidadão angolano, não terei capacidade de dizer, poça, eu não queria que esse angolano que nasceu no Iji, no Zeto, no Zaire, em Cabinda, no Banza Congo, nas embaixadas estão ali chamadas zairense. Eu não posso que isso aceitar porque eu me amo e eu sei que a minha pátria, a terra que o meu pai caiu por ela foi Angola. Eu não posso aceitar isso porque eu me amo. Então aí não terei dificuldades nenhuma em me esbater. Por isso é que eu digo nas pessoas e vou sempre aconselhando nas pessoas, o medo já não é ninguém. Aqueles que querem continuar a praticar o medo, a inserir o medo para a escola, o medo já não é ninguém. Do meu lado já não há recuo, porque eu me amo a mim, tenho amor próprio a mim, daí eu me amando, eu consigo amar o próximo. Consigo tirar 10 libras da minha carteira, ver alguém na rua sofrer, eu dou. Não é porque eu sou melhor e sou melhor que todos e tenho capacidade, é mentira. Porque aprendi a me amar. E então aí estarei em posição de amar os outros, a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, atenção com as pessoas que me seguem. Isto é automático. Então eu falo disso por quê? Porque na sociedade em que nós viemos, estamos aqui a olhar para Angola, na sociedade em que nós viemos, as qualidades de um bom homem, macho, não é o que fala de amor. Um macho, eu assim, 1,90 m, é mão grande a falar de amor, é burro. Está a entender? Então, temos que começar a falar isso, porque é a partir daí que a gente vai começar a ver o que é amor. Vamos ver que a nossa história é importante, porque a nossa história carrega amor. Por isso é que o Cota, que já morreu, e nós não lhe ouvimos, ele dizia sempre assim, é como mãe, já velha e acabada, mas tem que ser mais amada. Está a entender? Epa, aí no Instagram, não sei se estão, o volume se está a chegar fixe. Vocês aí do Instagram dão sua dica, se o volume está a chegar bem, ok, não, tá. Então, eu tenho coragem de dar algo meu para o outro, porque eu me amo. Então, eu acho que é importante que nós falamos isso, do amor que nós temos a nós próprios, porque eu vejo que a juventude, a geração do meu tempo, trabalha muito para se aniquilar, trabalha muito para se deixar cair. O tempo é remédio.
Quando o Mano Jica está aqui a falar do tempo, não tínhamos culpa de estarmos numa posição de começarmos. Então eu vou ficar chateado com o MCK. Porque o MCK é menor, eu sou mais velho do MCK. E o MCK começou na luta em 2001, 2000. O Jica é só 2004. Eu vou ficar chateado com o Shumani Mos Khalifa, porque começou anteriormente quando fala do tempo. Mas é bem verdade que o tempo nos amadureceu e nos deu essas experiências. Também estamos agora com convidência e com capacidade de homens da terra para vir dizer à juventude angolana que você, esse egoísmo que você tem, não vai fazer terra. Não, tens que te amar a ti, vais amar o próximo. Não vais conseguir fazer. Esse é o ponto número 1 da nota de abertura. Vamos ao ponto número 2. Olha, o ponto número 2 é um bocado distante daquilo que estávamos a falar. O ponto número 2 é muito rápido. Eu tive contacto do Bruno. Bruno é uma pessoa, é um angolano que está à frente do Conselho Nacional da Juventude. O Conselho Nacional da Juventude, eu chamo a atenção porque eu acho que é muito bom para vocês procurarem o Conselho, mas eu vou postar na minha página mais informação sobre o Conselho Nacional da Juventude, porque estão bem organizados, têm o seu website, têm uma Constituição e estão a preparar novas eleições, que um dos candidatos à presidência é o Mauro Mendes, que eu já fiz um post dele aí na minha página. Então vamos nos ligar a esses jovens, são nossos irmãos, e eu acho que seria uma oportunidade de nós nos ligarmos com essa organização, que tem pessoas que são de partidos políticos, mas que é uma organização de caráter como sociedade civil. Daí falei com o Bruno e ele falou comigo e pediu-me que eu fizesse menção sobre isso. Então eu vou postar durante a semana, fiquem atentos, quer aqui no Instagram, quer aqui no Facebook e nas outras minhas redes, eu irei postar informação sobre o Bruno, sobre o Conselho Nacional da Juventude. É importante que nós estejamos ligados. Vamos passar para o ponto número 3 da nota de abertura. O ponto número 3 é políticos comprometidos com a vontade de verdade. Olha, este é o ponto número 3. Quando nós às vezes olhamos para as situações que o nosso país passa, as situações que o nosso povo passa, ninguém está a dizer que governar é fácil. Quem aqui é que abriu a boca e disse por A mais B que governar é fácil? Ninguém está a dizer isso. E temos que ser sinceros para a própria história da nossa terra, que há coisas que se conseguem com o tempo. Mas também é verdade que hoje nós estamos aqui na terra dos outros e mesmo até em África, nós não podemos aceitar. Está entendendo? Que foi? Stop. Nós hoje estamos aqui na terra, desculpa aí, manos. Nós hoje estamos aqui na terra dos outros. Nós não podemos aceitar que os nossos políticos, e ainda bem que eu ouvi um jovem que é político, que é membro do governo, a ser sincero, a dizer que quem está cansado vai se embora para casa. Porque você, quando olha para o currículo de um político que está há 20 anos como político, você não vem me dizer porque o meu pai esteve na luta de libertação, tu não devias falar isso. Não! A minha mãe se escolheu a região dela da Jeová e me levou na Jeová, me criou na Jeová. Eu posso ter a capacidade de sair da Jeová e ter a minha religião, a minha escolha. Não significa dizer que eu tenho que fazer tudo que o meu pai fez. Não. Eu vivo num tempo diferente do meu pai. O meu pai lutou pela luta de libertação. Não, luta de libertação, porque o país estava a ser controlado pela administração colonial portuguesa. O Jica já não está a lutar contra a administração colonial portuguesa. Estamos a lutar com o MPLA, que governa o país há mais de 40 anos. Estamos a ver coisas que não aconteceram. Agora, se foi no tempo do dos Santos ou no tempo do presidente João Lourenço, é o MPLA. É o MPLA que está a nos causar essa desgraça. Os elementos do MPLA que estão a nos causar essa desgraça. Aquele que tem o filho dele e a mulher dele a morrer por causa de que ou o ministro que estava na saúde, como Zé Vandune, que pegou no dinheiro que foi para as pessoas que tinham malária e febre amarela, meteram nos seus negócios pessoais. Essa pessoa não vai entender, e temos que deixar mesmo bem clara as pessoas do MPLA que gostam de querer tirar terra na vista. Essa pessoa que perdeu a mulher e o filho dele não vai entender, nem sequer um bocado, que
foi uma outra pessoa que estava ali. Porque a vida continua, então as pessoas vão cobrar. Então, governar, políticos comprometidos com a vontade e verdade, é preciso na nossa terra. Tem que ter vontade e a verdade. Porque se nós não tivermos vontade e verdade, nem justiça vamos conseguir dar no nosso povo. Então, a juventude, os jovens que vão nos anteceder, têm que começar logo já de cedo, começar a pensar e a se comprometer com a vontade de fazer algo. E, sobretudo, baseado na verdade. Porque se isso não acontecer, é mentira. Vão querer vir nos escrutinar. Olha, você no Balo Muka está já falando muito, isso não fala. É mentira. Uma sociedade democrática, as pessoas têm que ter o direito de expressar e tem que ter uma coisa: a liberdade tem que se lutar para se manter. A liberdade que nós hoje estamos a viver custou caro. Pergunta no Master Angola, os braços voaram, os manos em Angola, cabeças partidas, perseguição dia e noite. Não podemos deixar a liberdade ir assim. Temos que manter a liberdade, fazer manutenção, escrutinar e ver como é que ela está a funcionar. É nosso dever como cidadão, porque afinal, até os que estão no partido também se beneficiaram da liberdade. Essa liberdade que se conseguiu, também se beneficiam. Haviam pessoas que estavam lá dentro, que tinham boas intenções, foram vítimas de cabalas daqueles indivíduos que não queriam que a liberdade funcionasse. Então é importante que nós ouvimos os conselhos dos outros, nos chamam a atenção, mas temos que ter a nossa posição. E é a nossa posição que vai determinar o melhor caminho para a nossa terra. A nossa terra não pode ser só feita com um grupo de homens. A nossa terra tem que ter história de continuidade. Veio uma geração, veio outra e foi outra. Então as gerações preparam-se. Não pode acontecer assim, ai, não temos homem, não estamos preparados. Deixa disso, não podemos. Há muitos erros que se cometem na sociedade e o silêncio das pessoas não resolve nada. Então aqui nós que temos essa capacidade de comunicar sem ter lado nenhum político, mas estamos aqui como a sociedade que é civil, temos que falar aquilo que é verdade. Até pode doer até no coisa, mas a realidade tem que ser dita. E também digo uma coisa, pelaquilo que eu já aprendi nos caminhos dessa luta que a gente vai, estamos preparados para lidar com aquilo que é a verdade. Estamos preparados, muito bem preparados. Estamos preparados, por isso é que nós não falamos coisas que não devem e só falamos as coisas que mais importam. É importante. Portanto, dizer aqui, conforme eu dizia no ponto 3 da nota de abertura, os políticos comprometidos com vontade e verdade. Esses são aqueles que serão importantes para que vão mudar a história da nossa terra. Porque se nós não começamos a dizer na juventude angolana que tem que ter vontade e verdade, nós estamos perdidos. Vamos aí inventar. Quer dizer, tudo que se faz de erro, as pessoas têm, como é que se diz? Tem a pouca vergonha na cara de vir dizer que, não, mas tem que ver, são coisas que aconteceram com a situação. Não. Vamos então agora entrar no tema do programa. Vamos ao giro. A voz do sem voz, com GKTT, a partir de Londres. Já está no ar o nosso programa. Balo Muka, estamos aqui mesmo, já dá corrida no tempo. Já passamos 21 minutos do tempo. Portanto, vamos à outra parte, manos e manas. A outra parte, o tema do programa de hoje, do Balo Muka, é o seguinte. É muito interessante que falamos isso. Quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos reféns da pobreza. É preciso, antes de eu entrar naquilo que eu meti aí, dei exemplos de pobreza extrema que foi invertido, pobreza extrema que deixou de... que pessoas que estavam na situação de pobreza extrema e passaram a se reverter. Foi uma conversa que eu fui ter. Esta coisa das vezes você viver numa sociedade cosmopolita dá-te a oportunidade. O que é que eu quero dizer cosmopolita? Uma sociedade que tem várias culturas, pessoas de vários países. Sentei com os meus irmãos, os meus vizinhos que vêm da Índia, do Bangladesh, da Mongólia e de outros tipos para saber como é que é a pobreza, porque são pessoas que vêm mesmo de franja muito pobre e o que é que se fizeram para reverter a pobreza. Portanto, o título tem aí, mas tem o ponto A, eu disse, na Índia com a educação, o ponto B, nas Filipinas com educação financeira, em educação para todos,
A educação para todos, o maior ato de cidadania dentro daquilo que é aquele grupo que congrega pessoas da língua inglesa na Commonwealth. Há uns anos atrás, estamos a falar até 98, 97, Moçambique, no seio da Commonwealth, fez uma viragem. Mas vamos entrar diretamente naquilo que é o primeiro ponto. Portanto, e vou ler o tema do programa novamente. Quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos reféns da pobreza. Portanto, o primeiro ponto, eu falo no primeiro ponto, na Índia, com a educação. Portanto, nós sabemos que a Índia, naquele continente asiático, ocupa um espaço muito forte. A Índia é um país grande, e muitas das vezes, por causa das deficiências, daquilo que são as especificidades de cada país, a educação não foi muito boa para todos. Então, aí houveram muitas dificuldades. Então, os mais pobres na Índia conseguiram investir num ramo da educação com um foco. Aquilo não foi só pegando os meninos, vai na escola, pegando os meninos, estuda. Um projeto fora daquilo que é o projeto do governo, projeto dos bairros, projeto rural, projeto das filhas das lavadeiras. E é isso que muita gente não quer que nós falamos para os angolanos. Tenham medo, tá vendo? Estava falando, tem bons projetos, vão vir governar. Não é isso. Somos angolanos, temos que participar. A cidadania é participação. Aquele que não aceita isso não está disposto a ver a democracia. Deixa lá disso. Então, na Índia, o que aconteceu na Índia? Eles pegaram e disseram, vamos ver qual é o ramo em que nós vamos atingir e o que se vai fazer para atingir esse ramo. Eles viram o ramo da computação. O que vamos fazer com o ramo da computação para nós sermos eficientes no ramo de informação e tecnologia? O que nós vamos fazer? Quais são as disciplinas que nós temos que começar a dar como base nesses miúdos já como neném? A ciência e a matemática e a literatura. Foram atrás. Hoje em dia, você olha para o mundo que controla tudo que é informação e tecnologia. Não tem como. Os indianos estão lá. Estão a fazer cultura. Tá bom, a Índia não desenvolve muito em termos, o governo não desenvolve muito, mas se você vai aqui no Instituto de Informação e Tecnologia de Londres, você pensa que está num país da Ásia. Estão todos lá. Tem criado produtividade para o país, econômica. Tem tirado pessoas da pobreza, famílias super pobres saíram da pobreza. E cada um daqueles indivíduos, à medida que foram crescendo, foram tendo criatividade. E através dessa criatividade, hoje nas certas aldeias remotas da Índia, você encontra o professor está na capital, mas o aluno está no mato no fundo, mas estão a ter aulas online. Aquilo é consequência daquele investimento que se fez. Mas claro, investimentos dessa medida não pode ser emocionado. Estou a ouvir o Mano Gica falar isso, tira já as notas, vou apontar, não vamos fazer isso. Não vai dar certo. É preciso ter todo investimento tem uma criatividade, tem a base. A base que vai sustentar. Porque quando eles atacarem o plano A, depois o B, o C começar a falhar, eles, como criaram o plano da base, vão fazer uma outra alternativa para poderem chegar no C, longe daquilo que era o que estava planeado. Isto é que é importante. Paciência, eficiência e ter continuidade. E ter capacidade de levar o projeto à frente. Tem que ter pulso, tem que ter vontade, tem que ter sentido de nação. Você que não se ama a si próprio, eu não estou a te ver, você está à frente de um projeto desse que vai fazer criatividade para que as pessoas deixem de ser reféns da pobreza. Não pode ser só um plano para estar na cidade. A juventude rural, os que vivem no campo, o filho do camponês que acorda de manhã está com o boi atrás. Não é o camponês que o pai dele tem dinheiro, lhe deu dinheiro, ele comprou uma terra, na terra dele uma fazenda, aquele não percebe nada da terra. Aquele está ali, é contra a cultura da agricultura, porque não sabe nada, só tem terra. E são os galopantes, os arrogantes, rebentam um país. Está entendendo? Então, na Índia, houve essa capacidade toda em que os indianos conseguiram inserir isso no país. A Índia hoje mudou. Hoje os indianos são os melhores, são os número 1 em que nós nos batemos de tecnologia. E hoje não tem dúvida, aqui nos maiores institutos da Inglaterra, nas universidades, nos institutos superiores, as pessoas que controlam o sistema todos
na sua maioria tu encontras indianos. Não é por acaso que isso aconteceu. Foi por causa de um plano. É preciso que nós paramos e refletimos a partir disso. Portanto, vamos ao outro ponto do tema de hoje. Outro ponto que eu estava a falar também, daqui que o tema de hoje, quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos refém da pobreza. É sair da pobreza com a nossa criatividade. Não esperar tudo dos outros. Ai, tem um problema de asma, tem um problema de diabetes, estou mesmo a tomar um medicamento, as coisas não estão a melhorar. Não, você tem que caminhar. Você tem que pegar nesse teu telefone. Não é só para ver meninas e meninos despidos, ou sem camisa, ou para fazer roupa, ou para ir ver roupa. Pega no telefone e procura. Procura para encontrar mais informação, o que você pode fazer para a tua saúde. Eu aqui, quando tenho problemas disso que aconteceu do coronavírus, a minha casa está cheia de coisas dos outros países, porque eu vou trocando informação com o da Índia, com o do Bangladesh, com o da Mongólia, tá vendo? Com o do Uzbequistão, com o do Turcomenistão, tá entendendo? Aproveito, vou também no Tuga, vou no francês, vou no belga, vou no homem da Dinamarca, e assim então nós um dia quando levamos na banda, vamos ir mesmo com as nossas roupas assim, mas vamos levar na nossa cachimonha conhecimento que vai fazer a diferença, porque Angola para ser ajudada tem que ser com conhecimento, e pessoas com capacidade, tem que ter convidência. Você que não tem amor a ti próprio, você não tem convidência, estás a mentir. É para esse miúdo estudou e vamos lhe bloquear para passar o fulano. Esse não tem convidência, esse não tem amor próprio, não vai ajudar o país de lado nenhum. Não é porque eu estou a inventar, porque estamos contra a democracia, porque estão contra o desenvolvimento da paz. É mentira. Sem convidência, sem consciência, não vamos lá. Temos que ter pessoas convidentes, capazes de fazer hoje, amanhã e depois. E o homem e a mulher tem que ter uma postura ética. Tá entendendo? Você tem que ter postura. Agora você não tem postura. Não estou a falar postura de beleza. Ser pessoas que se regem na base de valores. Respeita. Vejo mais velho que está passando na rua, cumprimenta, acabar-se com ele, mostrar a humildade. Não, querem vir mostrar outras coisas. Não vamos fazer país. Mas vamos arrancar para o outro tema. E outro país que, usando a criatividade, conseguiram fazer com que não fossem, na sua maioria, reféns da pobreza. Vamos falar da Filipina. Nas Filipinas, a educação financeira nos filipinos é uma coisa forte. Está a entender? Os filipinos saem do país dele com uma dívida moral, que têm que fazer algo que faça a diferença no seu país financeiramente. Quando você vai abrir na Bolsa de Valores no mundo, há países que estão a se prejudicar, que não aceitam que o cidadão dele que vive aqui fora para mandar dinheiro no país dele. Quem contribui com 20% da economia das Filipinas são os filipinos que vivem fora. Quando chegam no fim do mês, mandam dinheiro para as suas famílias, mandam dinheiro para os seus negócios. Mesmo até em Angola tem filipino. Na Filipina tem agência e as pessoas são educadas financeiramente como é que vão viver nos países desenvolvidos, aqui no Ocidente. Devem optar por cartões de crédito, não devem optar por cartões de crédito, uma casa alugam, como é que vamos viver, não vamos exagerar o número de pessoas, não vamos viver só todos na capital, está a entender? Vamos começar pelos mínimos, vamos nos ajudar um com o outro. Isso vem já de lá. E isso tudo o que é que fez nos cidadãos filipinos? Hoje contribuem e há muita situação de pobreza nas Filipinas que está a bazar. Não é o Estado, é o indivíduo que com a sua criatividade, com a sua educação financeira conseguiu mudar o país, porque os outros que estudaram mais vão lhes alertando. Mas o que é que nós temos? Temos pessoas que estão a vir falar de o capital humano que você não trabalhou, capital humano que não tem uma escola de condições. Querem vir falar de contenções, depois de se roubar todo o dinheiro. Antes de entrar aí o presidente João Lourenço, depois do roubo que se lambuzaram com todo o dinheiro, vieram aqui na Europa se gingar com o dinheiro do boom, me querer vir me dizer que outras coisas, vieram aqui. É depois que começaram a dizer no povo tem que se fazer contenções. E já parou essa conversa. Contenções tem que ser uma conversa hoje, amanhã e sempre. Poupança infantil, tudo isso para nós fazermos uma sociedade boa. Então tira o exemplo das Filipinas, porque é visível. Quem fala não é só eu, o planeta Terra. Das políticas globais, fala dessa situação, e até o próprio Banco Mundial, já foi investigar como é que essa
capacidade boa que aconteceu nas Filipinas fez com que o país desse um passo, tal e qual como no Ruanda. Estamos a ver como é que as coisas estão a progredir. Então, a Filipina teve essa capacidade, com educação financeira, conseguiram movimentar. E não foi só um plano, conforme eu já tivera dito aqui, de querer babar a ideia do outro, de querer prosseguir, de querer queixar, de querer informar. Criatividade, seriedade. Temos que ser sério. Se você é uma moeda de 1 centavo, você não pode tirar, não tira. Organiza-te como pessoa e como ser humano para não ter essas dificuldades. Então, toda hora te facilitarem, não vais conseguir ter capacidade de fazer nada. Não serás forte, estamos a fazer um fraco e fracas. Então, esses países, mesmo sem terem diamantes, sem terem petróleos, conseguem meter a balança do seu país a funcionar com um lado. E é importante, porque para esse mundo que está a mudar as condições, mundo muqueno, está a ver? Esse mundo que está a mudar, que as coisas estão a mudar, é importante que nós tenhamos capacidade de trazer diferentes adjetivos subjacentes a uma visão que vai funcionar para o amanhã. Não vale a pena virem aqui com a vossa arrogância, porque tribunal, porque não sei o quê. Se vocês não tiverem uma visão subjacente aos objetivos do amanhã, vamos ficar para trás. Não vão nos dar mais aquela oportunidade que os outros andaram a escrever. O dinheiro do país, vocês estão a gastar assim, não. Temos que falar de coisas sérias. E essa é a nossa contribuição enquanto filhos da terra, mesmo estando direito. Portanto, eu disse que o Balo Muka hoje seria nada mais, nada menos de 45 minutos. Estamos a tentar fazer pelo menos 1 hora para resumirmos. E estou aqui a falar do tema de hoje. Quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos reféns da pobreza. Portanto, falei no ponto A da educação, como é que a Índia, o Paquistão, os outros países investindo na educação com uma visão de base dos povos rurais, dos campos, conseguiram chegar a mais além e hoje estão a dominar, estão cada vez com mais força para dominar o mundo da informática e o mundo da tecnologia. Isto é visível. Falei do ponto B, que estava já aqui a falar das Filipinas, da educação financeira, que não é como nós, comparando com nós, que só se falou de contenção depois de roubarem todo o dia do país. Não me vê aqui com coisa. Não, olha, vou dizer uma coisa. Os verdadeiros patriotas, filhos da terra, são os que estão dispostos a correr risco para falar as coisas do país. Não, eu estou disposto a correr risco. Não tenho medo. Nada, mano, não tenho medo. Saio daqui, vou andando. E não estou a me armar porque é grandeza. Tem que ser assim. Chegou o momento mais propício para nós dizermos aquilo que é verdade. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar presente aí, mano. Obrigado. Yeah. Portanto, vamos avançar para um outro ponto. O ponto C. O ponto C daquilo que eu estou aqui a falar. O ponto C, estou aqui a falar quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos reféns da pobreza. Moçambique. É o nosso. Fui buscar Moçambique para não dizer que só está a falar da Ásia e é o nosso país irmão. Portanto, a pobreza em si é chamada, e isso foi o Banco Mundial que disse, é chamada como um ato de que quando não há capacidade econômica para poder gerir, manter, vamos ter mesmo a pobreza. Não temos como outra situação. Isto eu fui buscar essa situação de Moçambique. O resto, o da Índia, dos outros países investiguei, mas de Moçambique foi mesmo um scholar que sentou comigo, meu amigo, que eu tive o privilégio e me aconselhou a ver essa situação. Portanto, nós sabemos que Moçambique faz parte da Commonwealth. O que é que eu quero dizer Commonwealth? Se calhar aí eu escrevi um bocado mais. Os países de língua inglesa. E 2008, 2007, 97 e 98, Moçambique deu uma réplica dentro da Commonwealth. Então, fizeram uma fiscalização que o ensino de base todos os moçambicanos tinham acesso. E isso de todos os moçambicanos terem acesso ao ensino de base, você não vai me dizer que é para o Moçambique hoje ficar um grande país com um potencial econômico forte. Mas aquele cidadão que consegue pelo menos ler a sua carta,
aquele cidadão que consegue assinar no seu bilhete de identidade, aquele cidadão que sabe que está 20 horas, é hora do telejornal, aquele cidadão que a tecnologia não lhe vai fazer confusão nas vistas, ele sabe o que é tecnologia, ele consegue ler e se informar. É importante, porque nós não podemos continuar permanentemente a ter medo dos livros, não podemos continuar permanentemente a dizer às pessoas que o estudo, saíste da faculdade, acabou, já não estuda. É contínuo. Temos que fazer profissionais com sede de aprendizado. Este é o critério número 1 para o futuro. Não temos que fazer pessoas que fazem ilusão, ironia, arrogância. Isto não nos ajudou até precisamente hoje. Então, Moçambique tirou uma vantagem de estar num sítio que é na Commonwealth, em que gera muitos benefícios e muita conexão. Olha que eu falei aqui da Índia e da informação e da tecnologia. Tá entendendo? Eles conectam ali dentro e é uma mais-valia para o seu país. Mas para isso, nós temos que ter a capacidade e a humildade de dizer que estamos mal aqui e queremos avançar para ali. Então, Moçambique fez isso. E claro que tem dificuldades, claro que existem falhas em Moçambique, claro que há muita coisa que está a fazer, mas há coisas que Moçambique teve que erradicar por causa do primeiro compromisso da Commonwealth, que é a educação e a saúde de base. Tá a ver? Principalmente a educação. As crianças não estudarem mais embaixo da árvore. Tá a ver? O salário do professor ter que ser resolvido. Tá entendendo? Também somos diferentes. Se tivermos que fazer uma comparação com o nosso país de onde viemos, Moçambique tem constantemente eleições autárquicas. A diferença de Moçambique é que nós nunca tivemos eleições locais do bairro. Moçambique já vão, parece, 20 anos, ou me corrijam, eu 26 anos, a fazer essas eleições autárquicas. Então, é importante que a gente falamos isso. E falamos disso da educação em Moçambique, porque um indivíduo com um pequeno critério de conhecimento, a pessoa é diferente. Tá vendo? Por isso é que eu tenho pessoas hoje que dizem assim, fala muito, tá armado em que sabe. Não, teve que haver um momento que teve que haver uma escolha, ou vá para a farra, ou vou estudar. Ou assumimos a responsabilidade como homem e cidadão que contribuir para o nosso país não é só estar no governo, não é só estar nos ministérios. O ato de cidadania também conta. E nós que estamos a fazer o nosso ato de cidadania sem preconceitos e sem conceitos e sem problemas com ninguém, nós vamos seguir sempre à frente. Não temos nada para esconder. Aliás, que nessa luta você não pode agradar todos. Então é preciso que seja aqui bem claro. Há muitos que me ouvem a falar deste tema de hoje, em que eu digo que quando somos criativos, até conseguimos fazer com que não sejamos reféns da pobreza. Há quem está a levar a mal. Mas não, há coisa que não pode continuar. Tem que haver criatividade. Tem que haver, porque para além do cansaço do indivíduo estar muitos anos na política, a criatividade, quando não é boa, é um problema sério. Você não consegue criar, você não consegue ter uma ideia e dizer, pá, vamos experimentar, pelo menos se deu errado, mas tentarmos. É importante que a pessoa tenta. Tentar é fundamental. Tem pessoas às vezes que me dizem, como é, mano, pô, o Balo Muka, quando começaste há 3 anos a fazer o Balo Muka, foi logo assim? Não foi logo assim, as coisas não fluem. Posso, Mano Gica é bom, Mano Gica chega ali e fala, é mentira, é mentira. São muitas horas que você tem que se dedicar. Até em casa, às vezes, as pessoas pensam, se está a falar sozinho, tá maluco, ok? Está a praticar aquilo que vamos fazer. Então, estamos aqui não para esconder o monopólio da verdade, nem para se armarem que somos donos absolutos da verdade, mas para tirar da verdade, porque os que tivemos um tempo que se escondeu o conhecimento, nos levou a lado nenhum. Tivemos um tempo que quem lia um livro de 500 folhas dizia, é maluco, esse tal é muito, vai ficar maluco, olha o fulano, levou a lado nenhum. Agora vamos então optar pelo tempo que vamos ler e que vamos passar o conhecimento e não vamos ter medo de esconder e trocar livros e ideias com os nossos irmãos. Esta é a minha missão enquanto filho de Angola. Aqueles que quiserem derrubar este tipo de missão não vão derrubar o Gica fisicamente, vão derrubar aquilo que nós estamos a lutar por nosso país. Portanto, olhando para o tema de hoje, conforme eu disse, Moçambique, naquilo que é a Commonwealth, deu um passo para frente. Portanto, eu concluo, o Balo Muka, estamos mesmo há 40 minutos a falar, eu concluo aqui dizendo o que me levou a chamar para falar desses pontos, que são pontos muito importantes, que podem ajudar a revitalizar o pensamento da pessoa angolana.
é importante que nós olhamos também naquilo que é o nosso papel enquanto cidadão. O que é que a gente pode fazer para atingirmos determinados desiderados. Porque se nós não experimentamos, nós não tentamos, não vai dar certo. Se nós não tentamos, não vai dar certo. Se nós não abrimos a nossa boca e dizer, não, queremos escola com livraria. Como é que os miúdos vão ir na escola? O merenda escolar, sim, mas também queremos escola com livraria. Tem que pôr o pé no chão, tem que dizer, porque nos disseram sempre que a caneta é a arma do pioneiro. Hoje, o conhecimento está espetado aqui dentro. Queremos livraria na escola dos miúdos. E queremos livraria lá na escola dali onde eu venho, das massas, dos museques, dos bairros. Não só de Luanda, mas como aquela Angola profunda. É importante. E essa é a nossa missão. Agora, não me venham aqui dizer que estás a falar coisas que não condiz com a verdade. A mediateca não está no bairro Rangel. A mediateca não está no Kazenga. Tá vendo? Então, põe a biblioteca no bairro, na escola, na escolinha dos miúdos. Põe. Pelo menos na primária e na secundária. Quem tem que fazer isso somos nós. Porque com base nessas situações, os outros países deram à frente. Já imaginou que nós que temos os recursos e conseguimos investir em gerações disciplinadas financeiramente, gerações disciplinadas em termos de educação, dispostos a começar projeto de base, pessoas com gerações comprometidas com a educação, mas aquilo que nós temos que vem do chão, que é os diamantes, petróleos e etc., com essas pessoas, com esse pensamento, bem preparadas, com uma consciência, nós vamos ter um país para poder até os outros que vêm de fora poder ajudar. Mas tudo isso tem que haver uma determinação e tem que haver uma visão. E deixem dos vossos sentimentos de mágoas e de virem aqui dizer porque estão a fazer isso, porque querem agitar, porque querem calúnia. Isso é infantilidade. Não se faz país ser criança. Não se faz país com essas emoções. Ai, estão a nos tocar. De quererem se armar que são homens perfeitos. Ai, eu quero me tocar. Vocês vão ter problema. É mentira. O problema mesmo ele existe para nós resolver. Venha o problema, nós estamos aqui para resolver. Somos homens e mulheres para resolver problema. Tá vendo, mano? Se nós não tivermos capacidade de dizer que temos que enfrentar as situações, nós vamos fugir tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos dá medo. Depois da Inglaterra, eu não tenho mais outro país senão ser Angola. Venham eles com um pico, com um jacaré. Angola é minha terra. Quem andou a fazer guerra, pegar na pistola para se dar tiro? Nem o meu pai teve na guerra de fratricida. Nem o meu pai morreu depois da luta de libertação. O homem caiu. Então, um dia que eu regressar a Angola, não tenho nada para pagar. Porque se você olhar na história e fizer um recorte histórico, estão aí nos partidos políticos que lutaram para a luta de libertação e que lutaram para a luta da guerra, que houve tiro entre angolanos para angolanos. Estão todos aí, eles indivíduos. E ninguém os cobra nada, e ninguém fala da coisa. Então, eu não tenho problemas em Angola, eu não tenho. Só não vou, porque eu sei aquilo que eu quero para mim. Estou a esperar. É como diz o mais velho, você tem que esperar, vai chegar o tempo. Quando chegar o tempo, vou para Angola, vou passear, vou me despedir, mano. Estou aí na banda a passear, estou aí a resolver os meus problemas, ver como é que eu vou em Angola, vou ficar à vontade. Não tenho problema nenhum com aquelas pessoas. Os que fizeram mal estão à vontade, eu que não fiz mal. A minha missão enquanto filho da terra é te emancipar. Estarei aqui até um determinado tempo. Nem tudo na vida é para sempre. Há de haver um tempo que o Mano Gica vai dar passos atrás para que avançamos. Mas enquanto estamos aqui, essa é a nossa rota. Portanto, manos e manas, minhas senhoras e meus senhores, esse é o Balo Muka de hoje. Vou tentar não me alongar, devido mesmo porque o tempo é precioso e é importante também que os outros, quando venham no programa que vai se repetir, encontram isso. Encontram o programa. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. Eu gostaria muito, mas muito de ler algumas participações de alguns manos para ouvirem o que tem a dizer, mas hoje, infelizmente, por causa do tempo, não farei isso, mas obrigado pela vossa presença. O Balo Muka é o nosso programa, estamos aqui, não te sentas acanhado ou acanhada, manda a tua mensagem, manda a dica, aquilo que você ouve ali na parte de trás do Balo Muka, que diz isso assim, espera aí, vou pôr, isso. A voz do sem voz, com Gica Tetemo, a partir de Londres. A voz dos sem voz é tu mujeto. É tu mujeto.
nós e os outros, os mais velhos na nossa terra, eles antes tinham uma palavra que os mais velhos diziam, aqueles bons mais velhos, aqueles mais velhos que não eram egoístas, aqueles mais velhos que choravam o egoísmo dos outros e que sabiam que esse do egoísmo vai derrubar pessoas. Mas eles diziam assim, Muzangala wegie que wenda. Muzangala wegie que wenda. Mano, Jica, eu wegie Kimbundo. Sim, eu falo um bocado de Kimbundo, porque eu nasci, quem me tomava conta é as minhas avós. Essa Maria Esteve, a Palácia de Anzoá, que já é falecida, e a mamãe, minha mãe. Esses é que me tomavam, então, me tomavam conta. Quando a minha avó, sim, mano, quando a minha avó quisesse me pedir para eu fazer qualquer coisa, ela dizia assim, Jica, zaboba, zau cocatula farinha, Jica, vem cá, para o suculos malonga, Jica vem ajudar a avó para lavar a louça. E aprendemos a língua da nossa terra e hoje não temos preconceito nenhum. Às vezes dói no fundo do peito quando você chega no teu primo ou no teu amigo e diz assim, o nome do meu filho é esse, é nome de Kimbunda. É esse nome também. É aquilo que nós somos. É aquilo que eu disse no princípio do programa. Você, se não se amar a ti, não vais ter mesmo capacidade de amar o próximo. Não vais. O amor que você está dando no próximo ou na próxima que está de ti é um amor de mentira. Não vale a pena vir dizer, olha, poxa, mano, Jica, assim, senhor. É verdade. E nós, para fazermos a nossa terra, depois das muitas coisas que passaram, estamos cansados de abrir toda hora. Angola está a sofrer, não queremos. Não somos contra o presidente, não somos contra o ministro, não somos nada. Mas só contra aqueles que praticam a mentira. Eu acho que as pessoas mentirosas na sociedade angolana que não têm coerência, não têm ética, não deviam estar no governo. Não deviam estar em lugares públicos muito fortes. Esses indivíduos deviam ser mandados fazer as suas vidas em vez de estar nisso. Mas não é só eu que tomo a decisão. Eu só imito a minha opinião. Espero que seja entendido. Portanto, o Egia Kiwenda. O Egia Kiwenda é uma palavra que leva muita força. Tem que saber andar. É uma palavra antiga da sabedoria dos povos Kimbundo. Aquela mamá que... Tem a música aí do Daidoi. Eu depois vou meter a música do Daidoi. A música do Daidoi fala isso. A mãe que não tem nada e que o filho prefere ficar na casa dos tios ou na casa de outras pessoas, dos vizinhos, porque a sua mãe é pobre e não tem nada. E isso causa dor naquela mãe. Mas a única coisa que a mãe ou aquele pai tinha para aquele filho é a sabedoria. Se você falar com os nossos irmãos que falam umbundo, o choco, o ganguela, nhaneca, os ouvidos, tem também os bacongo, tem palavra de sabedoria. Tem o Wilson Papo Reto, às vezes ele abre o programa Wilson Papo Reto a falar palavras da sabedoria bacongo. Então é importante que nós valorizamos o que é nosso e tenhamos coragem de assumir o que é nosso. Porque quem nos colonizou o português? O filho do português pode nascer em Angola. Quando eu estou a dizer, não estou a dizer o filho do português com angolana. Estou a dizer mesmo português com portuguesa quando nasce em Angola. O nome dele é sempre o nome da terra. Epa, nasceu em Angola, sim senhora, na África, mas o nome dele é que representa Portugal. Vai dar o nome da terra dele. Não é mal. Atenção, não é mal, é mesmo assim. Nós temos que começar a nos valorizar, porque os outros, eu digo sempre às pessoas, pô, mano, Jica, te vi ali numa palestra no SOAS, te vi ali numa palestra com um jornalista falando, não, eles sabem como eu aceito. Se eu ir lá e não tiver da forma que eu africano sou, é que gosto de rir, abrir as minhas mãos, eu não vou lá, eu não estou aqui para vir fazer uma coisa que eu não sou. Não, não consigo. Não consigo. Não tenho. Não consigo isso aqui. Não consigo. Então, temos que ser nós. E o Egia Kiwenda era a única, as poucas armas de luta que muitas mães deram nos filhos para poder sobreviver. Se você tem mesmo o teu documento, mas está a ver naquele tempo da Irrusga em Angola que agarravam os moços para ir na tropa, está a ver o polícia está aí, vai embora de outro caminho. Evita. O Egia Kiwenda. Saiba como andar. Porque se você não saber como andar, você mesmo mais velho vai tropeçar, vai ter bué de problema. E depois quando as coisas estiverem a dar mal, com base naquilo que é o teu comportamento, o que é que você vai dizer? Vai buscar os nossos problemas antigos, feitiço, inveja. Depois vão vir com dicas de que às vezes não tem nada a ver com a igreja. Vão querer vir te bombardear com versículos da igreja. É mesmo só o teu comportamento humano. É só dar um passo de cada vez e você vai dizer que vai chegar lá. Agora, quando você quer tirar as pessoas da frente para poder chegar lá,
é o problema que trouxe muitos problemas no nosso país. Por isso é que a pessoa andou aqui a fazer programas de 1 a 27 de maio. Não só porque o meu pai ficou detido na cadeia de São Paulo durante meses e levou facadas. Não é para promover, conforme muitos estão a dizer, estão a promover a dor, estão a promover raiva, estão a promover o rancor. Não é para promover isso, não. É para nós termos uma noção daquilo que o sentido da história nos orienta e é uma lanterna acesa no nosso caminho, e nós já não vamos repetir mais com base naquilo que sabemos da história. Porque quando você quer saber a história do nosso continente africano, começa só pelo menos da história da Angola e depois pergunta qual é o país mais próximo da Angola, qual é a maior fronteira que estamos em nós. Vai também saber da história do Congo. Vai saber o que aconteceu com o Patrício Lumumba depois daquele discurso na Bélgica e quem foi o segundo presidente, que foi o primeiro presidente, o Kasavubu. Qual é o problema que se o Kasavubu e o Lumumba se entendessem, o que o Congo seria hoje e o que nós íamos nos privilegiar disso. Depois sabe do Congo, vai saber da Zâmbia. Vai saber da Namíbia, então vai saber a história da tua terra. Por isso é que você vê hoje, quando estamos a falar da história da África, sabe o que as pessoas falam? O que esse miúdo sabe? Estamos a viver em 2020, mano, onde os livros estão aí, a informação está aí. Ainda há pessoas que julgam miúdo. Estão a ver mesmo os cabelos brancos, estão a ver que tem idade da independência, tem 40 anos, tem 43 anos, estão a chamar de miúdo. Quando é que vão nos dar a capacidade de sermos os homens e as mulheres do amanhã? A nos chamarem sempre miúdo, em casa sempre miúdo? Não, até o meu filho mais velho, hoje em dia já está fora de casa, já foi jogar futebol, foi enfrentar o mundo. Está a entender? Foi enfrentar o mundo. Eu não vou lhe chamar miúdo. Ele é um homem. Pá, senta aqui, faz favor. Temos aqui um problema na família, vamos sentar. É assim que tem que ser. Está a entender? Ah, mas o cota fulano já faz. Ele tem que fazer na prática. E as coisas só acontecem quando vai haver hoje, amanhã, depois, repetição. É que as coisas vão se concretizar. É assim. Por isso é que mais velho, cota, é uma representatividade, uma entidade de coerência. Este é que é cota. No Kimbundu ele fala, o cota uesa boba, menequeno. Esse é quando o cota chega, menequeno. Chegou, respeito. Ele cantou até no Kuduro, com menequeno, kubata. Tundamos gila. Você tem que ter respeito por mais velho. Então se você não tem, tá mal. E o mais velho tem que cumprir a sua missão. Portanto, esse é aquilo que eu quero dividir com os meus irmãos e as minhas irmãs, para nos fortalecermos cada vez mais. E aqueles que pensam que estamos a fazer isso porque queremos ter o domínio de tudo ou o domínio da palavra, estão muito mal enganados. Queremos mesmo alertar na nossa juventude e dizer que viemos parar aqui fora. Hoje já soubemos que não foi por um mero acaso. Era uma coisa que já estava planeada. Vamos tirar vantagem. Vantagem de viver no mato. Para quem já esteve no mato. No interior. Estão a falar no interior. A vantagem de viver lá é o seu cheiro e a sua forma orgânica de ser. Da saúde. Vantagem de viver numa sociedade evoluída. Há dificuldades, há problemas. Está lá em situação, estamos a lutar contra o racismo. Mas há oportunidade. Tira a oportunidade, te cultiva, cresce. Quando voltares para a tua banda, não é Dolce Gabbana, nem Tommy Hilfiger, nem a roupa da Nike, nem nada. É o conhecimento que está na tua cachimonha, porque hoje estamos a estudar países miseráveis sem nada, estão a fazer parte dos palcos da nação por causa das criatividades e não aceitaram que os seus cidadãos sejam reféns da pobreza. Estamos aqui a emitir a partir de Londres. Eu, o vosso mano Gica Tetembo. Obrigado. Estarei de volta a próxima semana. Esse é o nosso programa Balumuca, que em agosto vamos fazer nada mais, nada menos de que 3 anos a emitir. Todos os domingos estamos aqui desde 2017. Obrigado, mano. Estamos juntos. Brevemente vou lançar um outro programa que vai vir através do YouTube. Mas é uma coisa muito simples, mas é uma conversa, também um conselho do vosso mano Gica Tetembo. Estou disposto à crítica. Estou disposto a me chamar a atenção, estou disposto a que me falem a verdade. Não gosto que me bajulem, porque eu também não gosto de bajular. Me fala mesmo a verdade, me atira na cara, a vida é mesmo assim. Só com a verdade é que vamos conseguir fazer o nosso país. Portanto, um abraço forte aos meus irmãos, beijinho às minhas irmãs, boa continuação de domingo, obrigado. Vos tenho aqui na Mushima.
no quimbundo, no coração. Tamo juntos. Valeu, família. Até lá. Saudações.